Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 5 minutos, sexta-feira, 13 de março de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo telefone 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e hoje de Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta sexta-feira 13, hein? Muita informação no seu rádio a partir de agora, então fique bem informado conosco. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. De acordo com o Clima Tempo, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A mínima de 18 com a máxima de 28 graus. Final de semana também não temos previsão de chuvas, segundo mostra o Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Segundo o Clima Tempo aí, se eu não estou enganado, previsão de chuva somente a partir do dia 23, né? 23 de março. Então tá aí, né? Era a partir de hoje, sexta-feira 13, mas já alterou-se aí, portanto, a previsão do tempo aí para parte do sudoeste da Bahia, né? Em Chapada Diamantina também, né? Então tá aí. Olha, vamos começando então as nossas pautas de hoje, lembrando que a partir de agora você participa, o WhatsApp está disponível, 7734441043. Vamos começar com a pauta aqui, Samuel Tadeu e ouvintes, falando sobre o preço dos combustíveis, né? Que teve aí 2 aumentos em menos de 5 dias aí na Bahia, né? Portanto, e já se encontra aí, pelo menos aqui no Livramento, de 7,49, né? Foi inicialmente para 7,39, mas já está aí, portanto, de 7,49 na maioria dos postos. E ontem o Procon da Bahia anunciou aí uma operação para fiscalizar esses preços dos combustíveis na Bahia, tá bom, gente? A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Bahia, vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, iniciou nesta quinta-feira 12 a operação de olho no preço, com o objetivo de monitorar e fiscalizar a formação, né, nos preços, a formação dos preços dos combustíveis no estado. A iniciativa ocorre em meio à alta internacional do petróleo, impulsionada por tensões no Oriente Médio, que tem pressionado o mercado mesmo sem anúncio oficial do reajuste no Brasil. Na primeira fase da operação, o órgão notificou a refinaria de Mataripe S.A., a Selen, para prestar esclarecimentos sobre a política de preços adotada nos últimos 30 dias. O Procon Bahia solicitou justificativas econômicas para o impacto da alta internacional do petróleo do mercado nacional, além de apresentação de documentos que comprovem os custos de aquisição e a formação dos preços dos combustíveis. A refinaria deverá apresentar, no prazo de 5 dias, informações detalhadas sobre possíveis reajustes aplicados na gasolina comum, gasolina aditivada, diesel comum, diesel S10 e etanol. Nos postos de combustíveis, os fornecedores também estão sendo questionados sobre os valores praticados antes dos aumentos recentes e as justificativas para eventuais reajustes. De acordo com o diretor de fiscalização do Procon, Aritan Vilas Boas, a ação busca evitar a elevação nos preços sem justa causa, prática considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Estamos cruzando os dados da refinaria com os dos postos para identificar se os aumentos repassados à população são abusivos e se carecem de fundamento econômico. O consumidor é a parte vulnerável e não pode ser penalizado por oscilações injustificadas, afirmou. O descumprimento, nas notificações pode resultar em sanções administrativas, multas e outras penalidades previstas na Lei número 8.078/90 e no Decreto 2.181/97, que regulamentam o Código de Defesa do Consumidor.
A operação segue em andamento com análise de documentos e a abertura de processos administrativos quando necessário. Segundo o secretário da Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, a elevação recente nos preços dos combustíveis tem sido observada em todo o país, em meio à instabilidade do mercado internacional do petróleo. Ele destacou que órgãos de defesa do consumidor em todo o Brasil estão intensificando a fiscalização sobre postos e refinarias. É muito perigoso ver que os empresários do setor querem lucrar excessivamente no momento de instabilidade econômica vivida no mundo. O momento já é bastante preocupante no ponto de vista da oferta dos combustíveis no mundo e não é razoável que o setor empresarial possa querer aumentar absurdamente os seus lucros em prejuízo dos consumidores, declarou. A equipe do Procon Bahia seguirá realizando fiscalizações nos estabelecimentos sem prazo definido para o encerramento da operação, de olho no preço. Então tá aí o Procon da Bahia anunciando essa fiscalização, né? O governo federal já tinha pedido aí o CAD também para poder fiscalizar em outros estados, inclusive aí Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e por aí vai, além, é claro, também aqui da Bahia. E, detalhe, tem mais duas informações importantes sobre essa questão dos combustíveis. A segunda informação que a gente traz é que o governo federal zerou aí o PIS/COFINS do diesel para conter a alta dos combustíveis. O governo federal anunciou nesta quinta-feira 12 um conjunto de medidas para reduzir o impacto da alta internacional do petróleo sobre o preço do óleo diesel no Brasil. As ações incluem a edição, de uma medida provisória e 3 decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do reforço da fiscalização do setor para, portanto, combater possíveis práticas abusivas na formação de preços. As decisões foram adotadas em meio a cenário de forte instabilidade no mercado global do petróleo, agravado pelo conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, além das tensões na região do Estreito de Hormuz, reta por onde passa cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Entre as principais medidas está a decisão de zerar as alíquotas do PIS/COFINS que incidem sobre o diesel. Na prática, a iniciativa elimina os 2 únicos tributos federais atualmente cobrados sobre o combustível, o que deve gerar uma redução aproximada de 32 centavos por litro. Segundo o governo, o objetivo é diminuir a pressão sobre o insumo considerado essencial para o transporte de cargas, a produção agropecuária e o abastecimento das cidades. O presidente também destacou que o governo está realizando um esforço econômico para proteger a população dos reflexos da instabilidade internacional. Estamos fazendo um sacrifício enorme, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro, concluiu. As medidas fazem parte de uma estratégia emergencial para tentar estabilizar o preço do combustível no país e reduzir os impactos sobre o transporte, a inflação e o custo dos alimentos. Isso porque hoje no Brasil, tudo que é transportado no país é via o quê? Rodovia. É através do quê? Dos caminhões. Então, o governo entende que se deixar aí o combustível, o óleo diesel realmente nas alturas, subir demais, isso vai refletir em tudo, Porque sobe-se o frete, sobe-se o transporte, automaticamente sobe-se o quê? Sobe-se todos os produtos que são vendidos em todo o país, porque vai para o consumidor final. Então, o governo aí acabou, portanto, zerando. Só que, detalhe, muitas pessoas entendem que não adianta zerar esses impostos, retirar esses impostos sobre o combustível, a gente está falando aqui de imposto federal, se não tiver fiscalização nos postos. Por isso que o governo pediu essa fiscalização aí em diversos estados, principalmente aí Bahia, Bahia, no caso aí do Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Minas Gerais também. Não sei qual foi o outro. E, para complementar aqui, o Rui Costa anunciou também aí medidas para reforçar o controle sobre os postos e distribuidora, viu? Veja lá, porque aqui é uma terceira informação que a gente traz e diz o seguinte: o governo federal anunciou nesta quinta-feira 12 um conjunto de medidas para ampliar a fiscalização sobre os combustíveis, sobre aí os possíveis abusos, e práticas especuladas nos preços dos combustíveis em postos de todo o país. As ações fazem parte de um pacote preparado para reduzir impactos econômicos da crise internacional provocada pela guerra envolvendo o Irã, que pressiona os preços do petróleo no mercado global. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, uma medida provisória e decretos assinados pelo presidente, ampliam instrumentos de atuação, melhor dizendo, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e de outros órgãos responsáveis pelo monitoramento do setor. De acordo com o ministro, as novas regras devem reforçar a capacidade de controle do governo sobre mercado de combustíveis.
vamos adotar instrumentos legais que criam ferramentas para que esses órgãos possam atuar de forma mais consistente e coibir abusos, afirmou aí, portanto, Rui Costa, que também criticou a atuação de parte dos revendedores e distribuidores. Segundo ele, em muitos casos, as reduções de preços anunciadas pela Petrobras não chegam ao consumidor final. Por outro lado, afirmou o ministro, aumentos motivados por momentos de especulação no mercado internacional costumam ser repassados rapidamente para o valor cobrado nas bombas, que é o que acontece muito. Inclusive, o pessoal questiona muito isso aqui. Por que a refinaria subiu hoje e assim que anunciou o aumento lá, já está cobrando aqui? Quer dizer, o posto nem foi lá, nem pegou um novo lote de diesel com a nota fiscal lá mais alta e tal, mas com o antigo lote que já pagou mais barato, já sobe aqui na bomba. Por quê? Então, ele está dizendo isso aí. E essas medidas também, naturalmente, acredito eu, seja por conta de quê? Por exemplo, no caso da refinaria de Mataripe, a Selen, privatizou, o governo federal não tem nada a ver com isso. A Petrobras não tem nada a ver com isso. Ninguém pode botar o dedo aqui e tal. Então, acredito que essas medidas anunciadas por Rui sejam justamente sobre essa questão. Então, vamos lá. Primeiro, Procon da Bahia anunciando a fiscalização no estado, esse aqui é a nível de Bahia, e as duas medidas do governo federal. A primeira zerando o PIS com fins, ou seja, o imposto federal sobre o óleo diesel, né? Lembrando que isso é sobre o óleo diesel, até onde eu tô entendendo aqui e tal. E anunciando essas medidas para reforçar o controle sobre os postos distribuidoras. Então tem toda essa questão, e privatizar e tal, não importa. Aí já entra a ANP, no caso. Né? Aí entra a fiscalização da ANP, do Procon e de outros órgãos agora, aí do governo federal. Agora vamos saber aqui, como é que o Procon vai atuar? Vai ter apoio de algum órgão para atuar junto com o Procon e com a ANP? O Procon por si só já pode atuar sozinho. Mas para reforçar ainda mais a fiscalização, acredito eu que vai ter outros órgãos de fiscalização, né? Como a Polícia Civil, por exemplo, a Federal? Não chega a tanto. Talvez aí o Procon, o Ministério da Justiça ou até mesmo o próprio Ministério Público, né? Se for o caso, em alguns casos sim, pode também entrar aí, no caso, a Polícia Civil. Mas acredito que a Federal, essas outras aí, não acho que não vai ser para tanto. Mas fato é que vai ter a fiscalização, né? O governo federal está preocupado com toda essa situação aí. O Lula ontem deu uma declaração dizendo que na guerra, o ruim da guerra é isso, que todo mundo sai perdendo, e é mesmo, prejudica o país inteiro, o mundo inteiro, né? Fica aí naquela preocupação, né? Naquela, vamos dizer assim, naquele nervoso, né? A economia fica nervosa, uma hora cai, outra hora aumenta, uma hora cai, outra hora aumenta, e na maioria das vezes não é nem cai, é só aumenta mesmo, porque só vai levando os preços, né? Principalmente com essa questão envolvendo combustíveis, né? Então, é uma situação muito delicada, bolsas também aí, né? Bolsas de valores despencam, ações, não sei o quê, e aí virou uma bagunça, né? Então, acaba tendo aí, o mercado não tem confiança, né? As ações, o investimento não tem confiança e começa a oscilar bastante, entre outras coisas, as incertezas, né? Que a gente costuma falar, então realmente é uma situação complicada e tá aí, né? O governo federal, o próprio Bolsonaro lá atrás também já tinha feito isso, não foi? Se eu não estou enganado, com relação ao preço dos combustíveis, zerado também aí os impostos e tal, e agora o governo federal tomando essa medida também aí de zerar o PIS com fins, portanto, para poder ver se dá aquela segurada, porque o negócio tá complicado. E o que precisamos também, né? Dessa... E detalhe, o governo federal tá entendendo que essa questão da guerra pode ser apenas uma desculpa. E por quê? Porque no caso da Petrobras, não teve praticamente interferência nenhuma, segundo tá alegando aí o governo federal. Até o momento, né? Até porque ela só importa 7% da gasolina. O restante é feito, é produzido tudo aqui. Só traz 7% lá de fora. Então não teve praticamente interferência nenhuma na Petrobras. E é porque aqui tá. Qual é o motivo desses outros estados estar com preço disparado, assim? Do nada. Então, aproveitando a situação, né? Aproveitando, o governo federal entendendo que estão aproveitando da situação, aproveitando o momento. E aí, no caso do Procon da Bahia, pediu esclarecimento para transportadores, para a refinaria, notificou a refinaria de Mataripe, a Selen, né? Que era a antiga Landulfo Alves, hoje é a Selen, que faz parte, volta a falar, de um grupo árabe, né? O Mubadala, e que os caras não vão vender baratinho, privatizou, foi privatizado, sem concorrência os caras colocam o preço que querem, e aí o pessoal baiano, né? O povo baiano, os consumidores se ferrando literalmente, né? Infelizmente. Já temos aí participações no nosso WhatsApp, né, Samuel Tadeu? Já temos sim, olha, moradores lá da cidade de Jussiape, lá de Pintombeira, Capoeira e Roça de Cima, né? E estão relatando aqui para nossa produção que o ônibus está andando lotado lá com 44 alunos, né? Mais 7 funcionários e 2 professores e também até o secretário, né, de transporte quer por carona e os pais não aceitam porque já passou do limite, né? O ônibus lotado, né?
só tem capacidade para 46 pessoas. Esse é o caminho da escola, será? E se for o ônibus caminho da escola, não pode carona não, ele é só os estudantes. Nenhum pode, nem o da prefeitura. Nenhum, verdade, bem lembrado. Muito obrigado pela correção. Nenhum deles não pode carona. E aí, como é que fica esse negócio aí? Só que eu tô falando do caminho da escola, que é o mais sério ainda, né? A fiscalização é pesada, né? Vamos colocar assim. Mas e aí, como é que fica? Que bagunça é essa? Também, Jussiap, eu vou te falar um negócio, né? Meu amigo, eu vou te falar um negócio, tá complicado. Pessoal, olha aqui, reclamação do transporte TFD. Transporte TFD diz que tem um carro lá que vai pra Brumado, é poeira dentro do carro, é fumaçando tudo, parecendo que vai pegar fogo, é uma loucura, né? Rapaz, eu vou te falar a verdade. Aí tem o negócio, a questão do carnaval, foi recomendado não fazer, fez o carnaval, né? Aí tem os professores lá na birra, diz que estão com tudo congelado lá, o pau tá quebrando, moço, menino, tudo isso em Jussiap, né? E o que tem de ônibus aí precisando fazer manutenção aí, viu? Muitas pessoas. Essa semana um perdeu os freios lá em Brumado, vai saber se tinha manutenção. Aí é que tá o negócio, bateu lá, colidiu contra uma casa lá, né? É difícil, ainda bem que não teve feridos. O que tem mais? Olha, moradores lá de Guatemi estão informando aqui que o preço da gasolina lá está custando R$ 7,59. Tá no lucro. Teve um aqui que me mandou aqui, eu não falo meu nome não. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Aqui em Amoreira tá R$9. E agora quanto que não vai ser? Mas tem posto de combustível lá em Amoreira? Eu não tô sabendo, Deve ser alguém que compra aqui pra poder revender lá de forma... sim, aí o cara vende o preço que ele quer. Deve levar no galão, né? Vende do preço que quer, exatamente, né? Aí realmente aproveitando, né? Enfim, mas eu acredito que não tenha posto lá não, viu? Mas R$9 o litro. É uma loucura. Vamos para Dom Basílio agora? Vem chegando aqui pra gente a mensagem dizendo o seguinte: lá tem um poço artesiano, né? E eles colocavam uma vez por semana, né? Água lá, né? E segundo informações, são 2 funcionários, né? Que estão fazendo esse trabalho e ganhando dinheiro, né? Estão recebendo para isso. Tem 3 meses que colocou uma gota de água pra gente, a barragem tá cheia e nada de água pra comunidade. Qual a comunidade? Lá em Dom Basílio, comunidade de Abelhas. Abelha? Tá sem água tão perto? É porque se fosse mais longe a gente diria, né? Não, é porque essa litra, essa loba, não sei o que, mas é Abelhas ali tão perto e tá sem água? E segundo relatos, aqui são 2 funcionários e nenhum está indo lá fazer o serviço. Agora acho que lá não é água do SAI não, né? Não. Lá deve ser o poço artesiano e deve abastecer então de carro-pipa, eu acredito, né? Ou através de bomba, né? Eu não sei, eu acredito que o SAI não deve ir lá ainda não. Eu não sei também, que já tá indo na Barra do Bernardo, né? Já tem essa ampliação de rede até a Barra do Bernardo, então eu tô na dúvida aí se o SAI é responsável pelo abastecimento lá na comunidade de Abelha. Mas se não for o SAI, é a prefeitura, porque o SAI também praticamente já é da prefeitura, né? Que todo mundo já fala, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então, ou uma coisa ou outra, mas tem que ver aí quem é o responsável por esse abastecimento. E se for, no caso que a gente tá apurando aqui, se tem 2 funcionários e estão recebendo para poder fazer a ligação dessa água para abastecer as casas, e por que não tá indo? Boa pergunta. Será que o salário está atrasado? Com a palavra aí, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dom Basílio, que vocês for responsável, a prefeitura. Estamos à disposição, o povo quer saber. Então eles não estão recebendo, estão fazendo greve, só pode, né? Não, independente de estar recebendo ou não estar recebendo, o povo não tem nada a ver com isso. Isso não é o povo que paga, quem paga é o município. Se o salário estiver atrasado, ele tem que cobrar o município, não é cobrar o povo e deixar o povo com sede, não. Tem nada a ver. Vai lá, prossiga. Moreira não tem posto, não, amigo, é Nivenda que vende. Nada de água pra comunidade. Posto de Gado Moreira, não. Tá vendo aí? Falei que não tem posto? Muito obrigado pela informação. Sabia que não tinha. Não tem como ter, né? Segue daí. Bom, vamos lá. Vamos pra polêmica de Brumado. Ah, menino, hoje foi a verdade. O Brumado também, quando começa a ter polêmica, parece sempre uma, né? Gente, olha, o Ministério Público recomenda cautela da Câmara de Brumado na tramitação de projeto que altera a distância mínima entre postos e escolas. O Ministério Público do Estado da Bahia recomendou que a Câmara Municipal de Brumado observe critérios de legalidade, transparência e interesse público durante a tramitação do projeto de lei complementar número 008/2026, que propõe mudanças no Código de Obras e Urbanismo do município. A recomendação foi expedida pela primeira Promotoria de Justiça de Brumado, no âmbito de um procedimento que apura possíveis irregularidades na construção de um posto de combustíveis na cidade. De acordo com o documento, a investigação foi instaurada após denúncia apresentada em dezembro de 2025 pelo vereador Carlos Magno de Souza Novaes, conhecido como Maguinho.
A representação aponta que a obra do posto, localizada na rua Aurelino de Carvalho, número 400, no bairro Monsenhor Fagundes, pode estar em desacordo com a legislação urbanística municipal. Segundo a denúncia, o empreendimento estaria situado a menos de 100 metros de instituições de ensino, o que, em tese, violaria o artigo 337 do Código de Obras e Urbanismo de Brumado. O dispositivo estabelece a distância mínima entre postos de combustíveis e escolas de ensino fundamental e médio. O Ministério Público também menciona informações sobre um possível conflito de interesse envolvendo agentes públicos municipais. Durante a apuração do caso, foi protocolado na Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 008/2026, que pretende alterar o Código de Obras e Urbanismo. Entre as mudanças propostas está a redução da distância mínima entre postos de combustíveis e instituições de ensino, que passaria de 100 metros para 75. A proposta também prevê a modificação do critério utilizado para medir essa distância. Para o Ministério Público, a eventual aprovação da proposta, enquanto a investigação ainda está em andamento, pode esvaziar o objetivo da apuração e levantar dúvidas sobre a finalidade da alteração legislativa. O órgão destacou ainda que foi informado em plenário da Câmara que o empresário responsável pela obra teria visitado, o gabinete do vereador autor do projeto de lei, situação que levanta questionamentos sobre possível influência de interesses privados no processo legislativo. Na recomendação, o Ministério Público orienta que os vereadores observem os princípios da moralidade administrativa, da legalidade, da impessoalidade e da supremacia do interesse público na análise da proposta. O órgão também solicitou que o processo legislativo ocorra com ampla transparência, incluindo a divulgação integral das discussões e documentos na porta da Câmara. Além disso, o Ministério Público recomenda que qualquer alteração na legislação urbanística relacionada à instalação de postos de combustíveis próximos às escolas seja precedida de estudos técnicos, realização de audiências públicas e análise dos impactos à segurança da comunidade escolar e ao ordenamento urbano do município. A Câmara Municipal de Brumado terá prazo de 10 dias para informar ao Ministério Público quais providências serão adotadas em relação à recomendação. O documento alerta que o descumprimento poderá resultar na adoção de medidas judiciais, incluindo a propositura de ação civil pública e eventual apuração por ato de improbidade administrativa. E aqui, vai os meus cumprimentos aqui, né? E parabenizar aí o vereador responsável, Carlos Magno Maguinho, por denunciar, procurar o Ministério Público para fazer essa denúncia. Porque é o seguinte, a regra específica está no Código de Obras e Urbanismo do município, né? Institulado pela Lei Complementar número 04/2013. E a distância prevista na lei municipal, de acordo com o artigo 337 do Código de Obras e Urbanismo, né? Como já falamos aqui, os postos de combustíveis devem manter distância mínima de 100 metros de instituições de ensino fundamental e médio. Esta distância foi criada como medida de segurança, né? E ordenamento urbano. Ou seja, na legislação atual da cidade, os postos de combustíveis têm que estar aí, portanto, um mínimo de 100 metros das escolas. E essa regra é justamente o ponto central da discussão recente na Câmara, né? Porque existe aí essa proposta para reduzir essa distância de 100 para 75. E pelo que diz aí a matéria, ou seja, o empresário responsável pelo posto teria visitado o vereador que apresentou aí a proposta. Teria visitado. Ou seja, tem algum interesse por conta disso? É algum interesse político? O que está acontecendo? Então, por via das dúvidas, há uma suspeita, então houve a denúncia no Ministério Público, né? Houve a denúncia no Ministério Público. O que está acontecendo? Na minha humilde opinião, essa questão aí de distância entre postos de combustíveis e unidades de ensino deveria aumentar e não diminuir. Na minha humilde opinião. Ah, mas você não quer ver o progresso da cidade, você não quer ver isso, você não quer ver aquilo. Quero. Mas quero também que tenha segurança. Que as escolas estejam seguras, que as instituições de ensino estejam seguras e que não corram risco de acidentes. Lembrando que posto de combustível é um local muito suscetível a ter algum acidente, principalmente explosões. Então, sinceramente falando, em vez de diminuir, deveria aumentar.
e não diminuir. Qual o intuito? Por que de diminuir? Então o Ministério Público pediu para se atentar a isso aí e pode realmente complicar um pouquinho mais aí, portanto, questão da Câmara, caso isso aí seja levado à frente. Até por conta das suspeitas, visto que, segundo a matéria aí, portanto, né, o empresário responsável teria visitado aí, pode ter visitado aí o autor da proposta lá na Câmara de Vereadores. Será que é ligado? E inclusive o vereador que é da base, né? O vereador que eu fiquei sabendo que é da base. Qual é o intuito? É interesse político diminuir? Favorecer alguém? Será que se fosse da oposição também seria da mesma forma? Né? Independente de oposição ou situação, né? Tem que agir de forma igual, ou seja, tratar todos igual, né? Iguais. Ok? Então tá aí. Homem de 90 anos é preso por estupro de vulnerável em Ibicuí. Um homem de 90 anos teve o mandado de prisão definitiva cumprido na última quarta-feira, dia 11, no município de Ibicuí. Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido em 2014 contra uma criança que tinha 6 anos no período do crime. A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia Territorial de Ibicuí. Após a identificação do mandado em aberto, os policiais localizaram o idoso e o conduziram à unidade policial para a formalização do cumprimento da ordem judicial. O sentenciado foi submetido à audiência de custódia e posteriormente encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena. Detalhe, pelo entendimento aí, parece que quando ele cometeu o crime ele tinha 78 anos, né? Porque 2014, ou seja, 12 anos atrás, acredito que, enfim, né? Talvez não tinha nem 78 ainda, né? Mas deveria ter essa faixa aí de mais ou menos aproximadamente 78 anos, né? Então tá aí toda essa questão e, portanto, vou te dizer um negócio, viu? É realmente aí um negócio absurdo, né? Porque 90 anos, meu amigo, sendo condenado, que coisa, hein? Que coisa. Então tá aí, viu? Falar em estupro, né? E a criança, né? 6 anos, quer dizer, hoje ela deve estar com o quê, né? 18 anos, mais ou menos, né? Se passaram 12 anos aí, né? Então ela deve estar aí com 18 anos, 6 anos, o camarada com, portanto, aí com 78, né? Abusar de uma criança de 6 anos é um negócio absurdo, viu? Coisa de maluco mesmo. E agora 12h40, 12h40, eu vou trazer a próxima matéria porque fala justamente sobre a situação também de estupro, né? Um suspeito de estupro de vulnerável, foragido de Ribeira do Pombal, foi preso em Goiás. Homem de 48 anos, suspeito do crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta quinta-feira 12, durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Militar de Goiás, no município de Goianira, né? Goianira, naquele estado. O suspeito cometeu o crime na cidade baiana de Ribeira do Pombal em fevereiro deste ano e teve como vítima um adolescente de 12 anos. A captura foi realizada por meio do compartilhamento de informações feitos pelo Núcleo de Inteligência da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, em Euclides da Cunha, que acionou militares goianos responsáveis por efetuar a prisão. O homem foi conduzido até a unidade policial, onde um mandado de prisão preventiva foi cumprido, permanecendo custodiado e aguardando aí possível recambiamento para a Bahia. Vai também aí responder pelo seu crime. 12 anos somente, né? Tinha a vítima. Esse camarada aí com 48 anos agora, crime que ocorreu agora recentemente, em fevereiro, né? Portanto, segundo informações da Polícia Civil. Quadrilha armada invade casa e mantém moradores reféns por 40 minutos na zona rural de Brumado. Moradores de uma residência na região da Fazenda Jiboia, no distrito de Arrecife, zona rural de Brumado, viveram aí momentos de terror durante um assalto registrado aí nesta quinta-feira 12. De acordo com o relato das vítimas, 4 homens encapuzados invadiram o imóvel armados com facas e facões. Durante cerca de 40 minutos, os criminosos mantiveram os moradores sob ameaça constante dentro da casa. Ainda segundo os relatos, os assaltantes agiram com violência e intimidação e agredindo as vítimas enquanto exigiam dinheiro e objetos de valor. Ao final da ação criminosa, o grupo levou uma quantia em dinheiro e 2 aparelhos celulares. Após o crime, os suspeitos fugiram com 2 motocicletas e não foram localizados até o momento. O caso gerou grande repercussão, gerou grande preocupação, na verdade, né, entre os moradores aí da comunidade rural. Segundo relatos, o clima de insegurança tem aumentado na região. Um lavrador que vive nas proximidades afirmou que essa não é a primeira vez que crimes desse tipo são registrados na localidade. Ele relatou que muitos moradores passaram a viver com medo e novos ataques, principalmente durante a madrugada, né? Medo de novos ataques
principalmente à madrugada. E aí fica a orientação e claro, né, a comunidade aguarda para que haja aí o reforço da segurança também na zona rural. E aí entra a questão que a gente fala sempre aqui da ronda rural, né? Portanto, muito importante para poder coibir esses tipos de crimes e delitos aí, portanto, na zona rural de Brumado, que tem, inclusive, um município que tem uma zona rural extensa pra caramba, né? Extensa aí pra caramba, viu? Ok, gente? Ainda sobre Brumado, vamos falar da 18ª Ciretran, né? Que se reuniu aí com autoescolas para alinhar a implantação do sistema CNH do Brasil. A 18ª Circunscrição Regional de Trânsito, a Ciretran de Brumado, realizou nesta semana uma reunião com representantes de autoescolas do município para alinhar procedimentos relacionados à implantação do novo sistema CNH do Brasil e discutir melhorias nos serviços prestados à população. O encontro ocorreu na sede do órgão e contou com a presença de proprietários e representantes de centros de formação e de condutores, os CFCs. Durante a reunião, os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, apresentar demandas e debater propostas voltadas à otimização dos processos ligados à habilitação do município. Na ocasião, foram apresentados os principais pontos sobre a adaptação do sistema CNH do Brasil. A nova plataforma traz mudanças operacionais e tecnológicas na gestão dos serviços de habilitação, com a proposta de garantir mais eficiência, transparência e agilidade nos procedimentos realizados pelas autoescolas e pelo órgão de trânsito. De acordo com o coordenador da 18ª Ciretran de Brumado, Flávio Meira, o diálogo permanente com os parceiros é essencial para garantir o bom funcionamento do sistema. Segundo ele, a implantação da nova plataforma exige organização e alinhamento entre todos os envolvidos no processo de formação de condutores. Nosso objetivo é manter uma relação de parceria com as autoescolas, ouvindo as demandas e buscando soluções conjuntas. A implantação do novo sistema exige alinhamento e organização, e esse encontro foi importante para garantir que todos estejam preparados para oferecer um serviço cada vez melhor à população, destacou aí o Flávio ao site 97 News. Além da pauta, né, no caso aí, o novo sistema, né, da pauta sobre o novo sistema, a reunião também abordou melhorias administrativas, fluxo de atendimento e estratégias para fortalecer a integração entre o órgão de trânsito e os centros de formação de condutores. A iniciativa reforça o compromisso da Ciretran com a modernização dos serviços e com a construção de um canal permanente de diálogo com profissionais responsáveis pela formação de condutores em Brumado e região. A 18ª Ciretran, que inclusive é responsável aqui pelo posto do Detran, aqui de Livramento de Nossa Senhora, né? E diversas outras localidades aí da região. Então tá aí, viu? Então tá aí. Semana passada, na sexta-feira, a gente trouxe nosso quadro 10 minutos de direito com o tema auxílio doença incapacidade. Hoje nós temos aí o tema auxílio doença do INSS, tá bom, gente? Vamos acompanhar então o nosso quadro de hoje, 10 minutos de direito, edição desta sexta-feira 13. Vamos acompanhar agora 10 minutos de direito com Dr. Jorge Malaquias e Dr. Igor Malaquias. Olá, ouvintes, bem-vindos ao nosso terceiro 10 minutos de direito. Espero que as dicas anteriores tenham sido úteis. Eu sou o Dr. Igor Malaquias e hoje vamos falar de um tema que infelizmente atinge a todos: a incapacidade temporária para o trabalho, ou o famoso auxílio-doença do INSS. O erro mais comum do trabalhador é achar que o atestado médico já garante benefício. Isso é um mito. O atestado é o primeiro passo, mas é o INSS quem decide. O primeiro cheque que o INSS faz é a qualidade de segurado. Você só tem direito se for contribuinte ativo ou estiver no chamado período de graça. O período de carência é de 12 meses de contribuição. Se você parou de pagar, o período de graça mantém seu direito por um tempo, de 3 a 12 meses, podendo ser estendido. Se você não tiver a qualidade de segurado, o atestado não vale de nada para o INSS. A perícia médica é o momento mais importante. Não basta ir lá e falar que está doente. Você precisa provar a sua incapacidade.
Portanto, leve todos os documentos, laudos médicos atualizados, receitas de medicamentos, exames de imagem e o prontuário médico. É a sua papelada que fala por você. O perito ele precisa de dados objetivos para confirmar a sua incapacidade para o trabalho. Dica: o atestado de 15 dias da empresa não é aceito. Você precisa de laudos detalhados. Se o benefício for negado, você tem duas opções principais e rápidas. A primeira é o recurso administrativo dentro do próprio INSS, que tem um prazo para ser feito. A segunda, e muitas vezes mais eficaz, é a ação judicial. O juiz vai nomear um perito de confiança do tribunal e esse perito, que é neutro, vai reavaliar seu caso. Quase sempre o caminho judicial é o mais seguro para reverter uma negativa indevida. Vamos à nossa sessão Ouvinte Pergunta. Recebendo uma dúvida do Pedro, lá da cidade de Barreiras, que nos encaminhou por intermédio do Instagram da rede social Jorge Malaquias Filho. Jorge, eu trabalho há 2 anos, mas fiquei 4 meses sem carteira assinada no passado. Esse tempo conta para a carência do INSS? Ótima pergunta, Pedro. Em regra, o tempo sem registro não conta para a carência, a menos que você consiga provar o vínculo empregatício retroativo na justiça. No entanto, seus 2 anos de trabalho atual são mais do que suficientes, pois você já cumpriu os 12 meses de carência. Se você está ativo, seu direito está garantido. Temos agora a pergunta Dona Maria, que diz: o que é o benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença? Dona Maria, o benefício por incapacidade temporária, que a gente chama de auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário, ele é estabelecido no artigo 59 da Lei 8.213 de 91 e é destinado a proteger os segurados da Previdência Social em casos de incapacidade temporária para o trabalho ou para as atividades habituais. Essa incapacidade, ela é avaliada por meio de uma perícia médica, justamente o que nós pontuamos anteriormente. A Cleonice, da cidade de Brumado, pergunta o seguinte: quem pode requerer o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença? Qualquer segurado que tenha adquirido uma incapacidade temporária após a filiação ao INSS pode solicitar esse benefício, incluindo os contribuintes individuais, os facultativos e os microempreendedores individuais, vulgo MEI. A Carla pergunta: é necessária a carência para o benefício por incapacidade temporária? Ótima pergunta, Carla. Normalmente, o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, ele requer um mínimo de 12 contribuições mensais, que é o que a gente chama de carência. No entanto, essa carência ela é dispensada em caso de acidentes, doenças profissionais ou para segurados com moléstias graves especificadas pelo Ministério da Saúde. Pergunta da Analice: meu filho autista tem direito a algum benefício? Apesar de ser o tema trabalhado, o auxílio-doença, no caso, ele tem um amparo de um benefício paralelo a esse, até porque o autismo ele atinge uma incapacidade de forma definitiva. Então, não seria adequado para um auxílio-doença, e sim um caminho de invalidez. Mas, se não houver as contribuições, e principalmente por se tratar de geralmente menores de idade, o caminho a ser seguido é o BPC, que possui um procedimento próprio. Para fechar então o nosso bate-papo de hoje, o checklist rápido do auxílio-doença. Primeiro, agende a perícia pelo telefone 135 ou pelo site aplicativo Meu INSS. O atestado não é o agendamento. Segundo ponto, organize todos os seus documentos médicos em ordem cronológica. Terceiro ponto, se for negado, não perca o prazo e procure imediatamente um profissional para analisar o recurso ou o ingresso na via judicial. Esperamos ter simplificado esse processo complexo do INSS para você. A informação é a sua proteção. Nos vemos no próximo programa para mais 10 minutos de direito. Você acompanhou o 10 minutos de direito com os doutores Jorge e Igor Malaquias. Continue sintonizado em nossa rádio e acompanhe outras informações.
nada como quem entende do assunto, né? Então tá aí os doutores Jorge, Igor, Malaquias tirando a dúvida, né? Esclarecendo, melhor dizendo, para a população algumas dúvidas que às vezes surgem, a população não sabe, né? Que realmente acaba ocorrendo isso aí. Então, por via da dúvida, tá com alguma dúvida e tal, qual o benefício que eu me encaixo, que eu tenho direito ou que eu não tenho direito, como que eu posso recorrer, enfim, toda a situação, é claro, procure sempre um advogado especialista, um advogado da sua confiança para poder realmente aí te orientar e, se preciso for, até mesmo entrar com ação, enfim, recorrer, fazer todos os trâmites corretamente. Tá bom, gente? Certinho? Então tá aí. Temos o WhatsApp, Simão? Temos sim. Vamos aqui a Brumado, onde a moradora mandou mensagem pra gente dizendo o seguinte: ela tá com exames laboratoriais para receber os resultados. Sim. E tem 4 meses que não chegaram esses resultados e ela precisa desses resultados. E estão enganchados aonde? Quem é que sabe, né? Então aí ela fez lá todo o procedimento e está esperando receber aí para poder fazer o restante do seu tratamento, né? É. Agora eu vou te dizer um negócio, um exame laboratorial durar o quê? 4 meses? Ela falou que tá aí sem receber? Com a palavra da Secretaria de Saúde do município. Pelo amor de Deus, que demora, hein? Meu irmão, eu vou te falar um negócio, e se tiver com a pessoa tiver com uma que Ave Maria, não tô dizendo que é o caso dela, mas se for um paciente, ele tiver com alguma doença grave, né? Séria ali, que seja só detectada através do exame de sangue, meu amigo, é difícil, viu? É difícil a situação. Eu queria ter uma resposta de saber onde é que esses exames estão enganchados. É porque parece que se perdeu. Não tem condições, não. Você tá maluco um negócio desse? Sem Brumado, viu? Sem Brumado, né? O marketing é maravilhoso, tudo lindo, né? Funcionando 100%. Mas o povo é que sabe realmente como é que tá a situação, viu? É brincadeira. Tem mais? Olha, chegou a informação aqui lá da nova escola de Guatemi. Segundo o relato que chegou aqui pra gente, é que os alunos estão estudando e tem o ar-condicionado em cada sala, só que não estão ligando o ar-condicionado para os alunos. E estão deixando pra quê? De enfeite? É pra tirar foto, fazer selfie e tal, não sei o quê? Colocou por quê? Não tem dinheiro pra poder pagar energia, se gastar com ar-condicionado, é isso? Ou não tem pilha nos controles? Ou então isso, pelo amor de Deus, não, pilha é o de menos, porque se fosse pilha, eu como aluno, eu mesmo ia falar pro meu pai pra poder comprar, né? Porque baratinho ali é o quê? Uns R$5, R$2? Uma pilha, palito, dependendo da pilha palito, é baratinho. Agora o negócio é o seguinte, ficar sem ligar. Agora precisa saber também o que tá acontecendo, se falta terminar as instalações de cada ar, se tá faltando tomada, aí é que tá o problema, né? se não tá tiver, faltando implantar alguma... né? Mas mesmo assim, instalou essa jossa aí, tem que ligar logo. Não tem que ficar demorando pra poder ligar. E aí, como é que é? A Secretaria de Educação se posicione, caso queira. E a escola de Guatemi também, pronuncia. Claro, a gente tá aqui à disposição, porque a gente quer entender por que tá lá o ar-condicionado e não liga. É pra quê? É pra enfeite, é? Pô, isso aí tá difícil, viu? Só apenas o ar-condicionado da sala da diretoria está funcionando. Aí não fica sem funcionar, não. Diretor, sala dos professores e tal. Isso aí tudo é climatizado. Agora o aluno é que se ferra, né? Detalhe, a maioria desses municípios estão implantando tempo integral. Aí você vai ver, sala não tem climatização, né? A situação toda precária, mas o aluno tem que ficar o dia todo na jossa da escola lá, né? É difícil, viu? Ainda tem que ter pique ainda, né? Porque se não for, pronto, aí o pau quebra. É complicado, viu? Olha, chegou um áudio aqui pra gente, mas a gente vai ouvir aí enquanto a gente... Vai lá, ouça aí enquanto a gente traz a nossa próxima pauta aqui, né? Vamos voltar a falar de Brumado, gente. Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Doutor Juraci. Homem identificado apenas aí pelo primeiro nome, né? Edielson, foi encontrado morto dentro de uma residência localizada na rua Ferreira e Silva, no bairro Doutor Juraci Gomes, em Brumado, na noite de quarta-feira 11. Segundo informações apuradas, vizinhos perceberam um forte odor vindo do imóvel e acionaram familiares da vítima. Uma sobrinha foi até o local e, com a ajuda de populares, conseguiu acessar a residência. Dentro do imóvel, o homem foi encontrado já sem sinais vitais. A polícia militar foi acionada ao chegar ao endereço, constatou que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. De acordo com a avaliação preliminar, né, não foram identificados sinais aparentes de violência e o caso foi inicialmente tratado como possível morte natural. Familiares relataram que Edielson possui histórico de epilepsia, né? O que pode ter aí contribuído para o óbito, hipótese que ainda deverá ser confirmada por exames periciais. A equipe do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou o levantamento cadavérico no local e providenciou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado. Após a realização de exames cadavéricos, o corpo deverá ser liberado para familiares
para os procedimentos de velório e sepultamento. Que essa hora já deve ter ocorrido, né? Pode ter ocorrido, visto que foi encontrado aí, portanto, na última quarta-feira. Infelizmente, aí uma notícia triste, viu? Moradora de Palmas de Monte Alto faz campanha para custear cirurgia e tratamento contra o câncer. Uma moradora de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia, está mobilizando familiares, amigos e a comunidade em busca de ajuda para enfrentar um grave problema de saúde. Ana Carolina, de 39 anos, foi diagnosticada em 2024 com carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer que atinge o fígado. Segundo a família, a doença voltou a avançar enquanto ela aguarda a realização de uma cirurgia no Sistema Único de Saúde, o SUS. Diante da urgência do caso, foi iniciada uma campanha solidária para arrecadar recursos que possam viabilizar o tratamento. Mãe solo de uma menina de 6 anos, Ana Carolina enfrenta dificuldades financeiras desde o diagnóstico, já que está impossibilitada de trabalhar por causa do tratamento e das complicações da doença. A situação se agravou após o bloqueio do benefício do Bolsa Família ocorrido em janeiro deste ano. A campanha tem como meta arrecadar 87 mil, valor necessário para custear a cirurgia de urgência e a compra de medicamentos, que seria o Keytruda, 100 miligramas, considerado de alto custo indicado no tratamento da doença. Além das contribuições em dinheiro, a família também está recebendo doações de alimentos e roupas para ajudar no sustento da casa. Quem quiser colaborar pode fazer uma doação por meio do Pix, que é o número, anote aí, 73 é o DDD 99954 2513, repetindo, 73 é o DDD 99954 2513, em nome de Ana Carolina, pela Caixa Econômica Federal. Outras informações também podem ser obtidas pelo mesmo número de WhatsApp. Familiares e amigos também pedem que o mesmo que não puder contribuir financeiramente ajude compartilhando a campanha para que a história alcance o maior número de pessoas possíveis. Então tá aí, gente, contribua, viu? Contribua, chave Pix 73999542513. 73 é o DDD 99542513, né? Em nome da Ana Carolina, faça as doações, faça a sua contribuição, tá bom? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Chegou um áudio pra gente aqui, vamos ouvir. Aqui em Dom Basílio eu tô com um exame desde novembro, mas aqui no centro de saúde até hoje tô esperando. Né? Não saiu ainda não, desde novembro ainda. Então, para fazer a operação da hernia, e até agora tô na espera, não saiu ainda não. É, rapaz. É só, obrigado. É difícil, né? É difícil, viu? Complicada a situação. Temos mais aí? Moradores lá de Dom Basílio estão à procura de informações a respeito do Garantia Safra. Já falamos. Essa semana já falamos aqui do Garantia Safra, acho que uns 3, 4 dias seguidos aqui. O pessoal perguntando e a gente falando, o pessoal perguntando e a gente falando. Né? Eu acho que devem estar desligados aí, então não está prestando atenção no que a gente falou durante a semana. Né? Porque o que a gente trouxe, a data que a gente trouxe, que foi 18 de março, a gente falou, inclusive foi a Elisângela que passou pra gente, né, a nossa ouvinte, que o pagamento tá para poder ser realizado 18 de março. A coordenação do programa passou para ela e tal, tudo certinho, e isso aí vale para toda a região. Tá ok, gente? Pode seguir. Então tá aí, né? Vamos prosseguindo por aqui. A gente vai falar agora de Bom Jesus da Lapa. Olha, um homem morre após ataque de enxame de abelhas, viu, gente? Um homem de 34 anos morreu após ser atacado por um enxame de abelhas na tarde de quinta-feira 12, na zona rural de Bom Jesus da Lapa. A ocorrência foi atendida por policiais do 5º Pelotão Rural da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar, no setor H do projeto Formoso, após acionamento do Centro Integrado de Comunicações de Segurança Pública, o SICOM, por volta das 16h15. No local, os policiais encontraram Valdinei Silva de Oliveira, já sem sinais vitais. Segundo relatos de moradores, a vítima operava um trator quando foi surpreendida por um enxame de abelhas. Ao tentar escapar do ataque, o trabalhador teria se lançado em um canal de água nas proximidades. Os militares realizaram o isolamento da área e acionaram equipes do Departamento de Polícia Técnica da Bahia e da Polícia Civil responsáveis pela perícia e pelos procedimentos legais. As circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades, né? Infelizmente, então, portanto, esse tratorista aí, né?
morrendo após esse ataque aí desse enxame de abelhas, né? Lá em Bom Jesus da Lapa, situação lamentável, né? Jovem ainda também, né? 34 anos, viu? Mulher relata agressão e diz que companheiro levou filha de 9 meses em Guanambi. Uma mulher de 20 anos relatou ter sido vítima de agressão na noite da última quarta-feira, dia 11, no bairro Brasília, em Guanambi, no sudoeste da Bahia. Conforme informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 23 anos que teria chegado à residência apresentado sinais de embriaguez. De acordo com o relato da jovem, o homem tomou dos seus braços a filha do casal, um bebê de 9 meses, e em seguida desferiu um soco em seu rosto. A agressão teria sido presenciada pela mãe da vítima, uma mulher de 42 anos. Após o episódio, o suspeito deixou o local levando a criança em um veículo modelo Palio de cor preta. A ocorrência foi repassada às demais guarnições da Polícia Militar para tentativa de localização do homem. A vítima foi orientada a procurar o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher para registrar a ocorrência e solicitar a medida protetiva. Até o fechamento desta reportagem, não há confirmação sobre localização do suspeito e também da criança, Luiz Brito. Então tá aí, né? Vamos lá, vamos falar o seguinte, gente, ó, Vaticano aceita a denúncia de bispo investigado por desvio de recursos e visitas a bordéis. O Vaticano anunciou que o Papa Leão XIV aceitou na terça-feira 10 a renúncia do bispo Emanuel Hanna Chaleta, responsável pela paróquia católica em San Diego. O religioso é investigado por autoridades norte-americanas sob suspeita de desviar recursos da igreja e utilizar parte do dinheiro para frequentar bordéis no México. Em nota oficial, o Vaticano confirmou que o Santo Padre aceitou a renúncia ao cuidado pastoral da eparquia, encerrando a gestão de Chaleta em frente à diocese. O bispo, de 69 anos, foi detido em flagrante dia 6 de março no aeroporto internacional de San Diego, quando tentava embarcar para a Alemanha, carregando dinheiro em espécie. De acordo com investigações, ele responde a 17 acusações criminais, entre elas peculato e lavagem de dinheiro. As autoridades apontam que o religioso teria desviado ao menos 427 mil euros, cerca de 2.200.000 reais, provenientes de fundos da Igreja Católica. Parte dos valores teria sido transferida de receitas obtidas com aluguéis de imóveis eclesiásticos para contas bancárias pessoais. Investigadores avaliam que o montante total desviado pode chegar a 1 milhão de euros, aproximadamente 5.200.000 reais. As apurações também indicam que Chaleta frequentou Hong Kong, né? Matlermin Club em Tijuana pelo menos 12 vezes. Segundo o relatório, ele utilizava serviços de transporte exclusivo do estabelecimento para visitar áreas conhecidas pela prostituição na cidade mexicana. Ainda conforme os investigadores, partes das despesas teria sido mascarada com o uso de fundos destinados a obras de caridade da igreja, o que teria servido para ocultar as transações ilícitas. O caso segue a investigação pelas autoridades dos Estados Unidos. Se condenado por todas as acusações, o ex-bispo poderá enfrentar penas severas previstas na legislação criminal americana. 2.200.000. É mole? Um bispo, né? Um bispo da Igreja Católica, viu? É, meu amigo, coisa de louco. Com essa informação, a gente está encerrando por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, sempre agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. Lembrando, ó, mais informação você encontra acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Entre lá, tá sempre muito bem atualizado. Para você, excelente tarde, bom final de semana. Valeu, Samuel, valeu, Vince, tchau, tchau. Bom final de semana, Luiz, e eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.